Descubra como identificar portas falsas, 7 sinais bíblicos que te livram do engano. Assista agora. Não existe nada mais perigoso para a alma do que uma porta que parece resposta de Deus, mas foi construída pelo inimigo para desviar seu destino. Talvez você conheça essa sensação. Você ora, pede direção, suplica clareza, e quando algo aparece no caminho, tudo parece encaixar como um quebra-cabeça perfeito. Palavras bonitas, promessas atraentes, caminho fácil, pressão interna dizendo que é a hora de agir. Você sente o coração acelerado e a mente tenta te convencer de que aquilo só pode ser de Deus. No entanto, algo bem dentro de você, quase imperceptível, sussurra outra coisa. Não é grito, não é alarme. É aquele incômodo leve, discreto, que pode ser facilmente ignorado quando estamos com pressa. Quantas pessoas já confundiram oportunidade com cilada? Quantas portas brilhantes se revelaram prisões depois que foram atravessadas? Quem já foi ferido por uma decisão precipitada sabe do que estou falando. Há histórias que começam com esperança e terminam com arrependimento. Relacionamentos que pareciam aliança divina e se revelaram armadilhas emocionais. Negócios que prometiam crescimento e deixaram apenas perda. Convites que pareciam honra, mas expuseram o coração à humilhação. Não é que Deus não estivesse falando. Ele sempre fala. O problema é que muita gente não sabe reconhecer quando é Ele, quando é o próprio desejo tentando parecer espiritual, e quando é o inimigo oferecendo um atalho com aparência de milagre. Existe um padrão no engano. Ele nunca chega com aparência de engano. Ele imita a luz. Ele veste linguagem religiosa. Ele chega como oportunidade que não pode ser perdida. Ele promete resposta rápida, ele pressiona, ele encanta, ele acelera. Ele faz você sentir que se não entrar agora, nunca mais terá outra chance. Este vídeo não é teoria distante, é direção para quem precisa de sabedoria hoje. O objetivo aqui não é apenas te ensinar a dizer não às portas erradas. O objetivo é te habilitar espiritualmente a discernir quando uma porta é de Deus e quando é apenas uma distração. Há vidas sendo destruídas por escolhas que pareciam bênçãos. Há pessoas que oram, mas decidem sem discernimento. Há cristãos que confundem intensidade emocional com confirmação espiritual. Há decisões que brilham por fora e estão vazias por dentro. E há momentos em que o inimigo abre portas com mais facilidade do que Deus, porque ele não precisa te preparar, ele só precisa te afastar. E portas abertas pelo inimigo não exigem lapidação, não exigem fé, não exigem cruz, exigem impulso. A palavra de Deus não nos foi dada apenas para consolar. Ela foi dada para orientar, confrontar e iluminar o caminho onde os pés ainda não pisaram. O Espírito Santo não é apenas conforto, ele é direção, ele é voz, ele é discernimento. Ele vê o que os olhos não enxergam, ele sabe o que o coração deseja esconder. Por isso, este momento não é apenas conteúdo para assistir, é instrução para guardar, é armadura. É lâmpada para o próximo passo que você ainda não deu. Muitos pedem a Deus portas abertas, mas poucos pedem olhos para reconhecer quais delas foram abertas pelo céu. Hoje, nós vamos buscar exatamente isso: discernimento. Uma visão espiritual treinada para perceber o que está por trás da cortina bonita que o mundo oferece. Talvez você esteja diante de algo agora mesmo. Uma escolha, um convite, uma reconciliação, uma proposta. Algo dentro de você diz que pode ser bom, mas algo dentro também diz para esperar. Você pede um sinal, pede paz, pede confirmação. Ou talvez você esteja cansado de errar, porque já entrou por portas que o colocaram em lugares que Deus nunca planejou. Este vídeo é para os dois perfis, os que ainda vão decidir e os que já decidiram errado e precisam ser curados.
Não existe ferida que Deus não possa reverter. Não existe engano que o Espírito não possa revelar. Ele nos conduz a toda a verdade. Ele não nos deixa órfãos. Ele não abandona quem pede direção com sinceridade. Hoje você vai aprender 7 sinais bíblicos claros que expõem portas falsas. Não importa quão bonitas elas pareçam. Não importa se todo mundo está entrando por elas. Não importa se o mundo chama de oportunidade. Quando a palavra ilumina, o engano perde força. Você vai perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Vai sentir quando o Espírito interrompe o impulso e te chama para a calma. Vai reconhecer quando a paz é real e quando é apenas entusiasmo mascarado. Vai sentir quando Deus está te guardando do mal e quando algo está tentando te afastar do propósito. O discernimento espiritual não é uma habilidade rara. Ele é fruto de uma vida que ouve, que observa, que ora antes de agir. Se você continuar até o final, você não apenas ouvirá verdades, você será treinado nelas. O Espírito Santo irá tocar áreas dentro de você que ainda tomam decisões por carência, por medo de perder, por necessidade de aprovação. O Senhor vai te ensinar a decidir sem desespero, a confiar sem ansiedade, a esperar sem perder tempo, a reconhecer o sutil, a honrar o conselho, a priorizar a paz sobre o brilho. Hoje, Deus não quer apenas abrir portas certas, Ele quer formar dentro de você alguém que não cai nas erradas. Agora respire, acalme a mente. A palavra vai começar a separar o que é voz de Deus e o que é ruído emocional. Se você sentir que algo já está sendo exposto no seu coração enquanto escuta, não ignore. Esse pode ser o primeiro sinal de que o Espírito está te ensinando. Porque discernimento não é apenas teoria. Discernimento é ouvir e responder. Discernimento é reconhecer e obedecer. Discernimento é fechar a porta errada antes que ela vire cativeiro. Sinal 1. Quando a pressa se disfarça de oportunidade divina. Há decisões que parecem urgentes, mas são apenas apelos para que você não ore. A pressa quase sempre chega com frases que parecem espirituais. É agora ou nunca. Ou se você não decidir hoje, vai perder a chance. Todo mundo já aceitou, só falta você. O engano empurra, Deus conduz. O engano acelera, Deus dá tempo. A pressa tenta te convencer de que discernimento é atraso. Ela faz com que você confunda barulho interno com direção divina. Muitas portas que brilhavam com força no início desapareceram como fumaça depois que o coração teve tempo de pensar. Por isso, quando algo pede urgência maior do que a voz do Espírito, abra os olhos. Nem tudo o que se move rápido move com Deus. Provérbios 19:2 nos alerta com precisão. A pessoa que age sem pensar, peca. É como alguém que vê uma estrada bonita, mas não para observar o mapa. O impulso emocional pode até parecer fé, mas fé não ignora o conselho. Fé não pula etapas. Fé não é correria. Fé é convicção que permanece firme mesmo quando o tempo estica. Saul perdeu o trono não porque não amava a Deus, mas porque não soube esperar o tempo certo. Ele ofereceu sacrifício antes de Samuel chegar. A aparência era espiritual. O gesto parecia correto, a intenção era boa, mas a pressa tomou o lugar da obediência. A pressa sempre tenta ser atalho para a bênção, mas só abre portas para o desvio. Quantas decisões você tomou porque tinha medo de perder? Quantas vezes aceitou o que parecia certo apenas porque não queria ficar para trás? O inimigo sabe que quando o coração está ansioso, ele vê urgência onde Deus vê preparo. A ansiedade cria atalhos. A fé cria raízes. Quando a oportunidade exige que você responda agora, sem oração, sem paz, sem conselho, pare. Deus nunca se ofende com quem pede tempo para ouvir. O engano, sim. Ele teme o silêncio. Ele sabe que se você orar, a máscara cai. Se você pausar, a verdade aparece. Se você esperar, o brilho perde força e a intenção real se revela. Talvez
você esteja exatamente nesse ponto. Uma proposta surgiu. Parece boa demais. Talvez alguém esteja pressionando você a decidir. Talvez o relógio externo esteja correndo, mas dentro de você existe algo pedindo calma. Não ignore esse pedido. A pressa pode te levar a uma porta que depois custará anos de reparo emocional e espiritual. Mas a espera, mesmo que longa, te coloca diante da porta certa, no tempo certo, com o coração certo. Sinal 2. Quando a paz de Deus está ausente, mas o entusiasmo grita alto. Nem toda empolgação vem do Espírito. Nem toda vontade intensa é resposta de Deus. Há portas que inflamam os sentimentos, ativam o desejo, aceleram o coração, mas silenciam a paz. E quando a paz some, o discernimento também desaparece. O entusiasmo é barulhento, a paz de Deus é firme, constante, silenciosa e presente. Não grita, governa, não manipula, aconselha, não pressiona, confirma. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Ou seja, quando estamos diante de uma decisão, quem apita o certo e o errado não são as circunstâncias, mas a presença ou a ausência da paz que vem de Deus. Há momentos em que tudo parece apontar para o sim. Pessoas confirmam. As condições se encaixam. A porta se abre com facilidade. Os sinais parecem se alinhar, mas por dentro algo não se acomoda. Você sente uma inquietação sem explicação. É como tentar descansar numa cama bonita, mas perceber que o colchão é desconfortável. A aparência engana, mas o espírito sente. O problema é que muitas vezes ignoramos esse sentimento porque estamos emocionalmente envolvidos, porque queremos muito, porque já criamos expectativas, porque sentimos que oramos e agora tudo faz sentido. Mas Deus não se move por lógica, Ele se move por propósito. E onde não há paz, Ele não está assinando. O povo de Israel cometeu um erro grave ao insistir em ter um rei, mesmo quando Deus alertou. Eles estavam empolgados com a ideia. Queriam ser como outras nações. Tinham entusiasmo, mas não tinham paz. E mesmo quando Samuel os alertou sobre as consequências, eles não quiseram ouvir. A voz da vontade foi mais alta do que a voz da verdade. E isso se repete ainda hoje. Gente que confunde excitação com confirmação, que interpreta euforia como direção, que acha que quanto mais quer, mais é de Deus. Só que a paz verdadeira nunca compete com o desejo. Ela governa sobre ele. A paz do Senhor pode até estar presente em meio a desafios, mas nunca estará ausente quando a decisão for certa. Se você está sentindo que algo está quase certo, mas a paz ainda não chegou, espere. Não deixe o entusiasmo decidir por você. Paixões inflamadas não sustentam realidades espirituais. E a ausência de paz é um aviso que o céu dá antes da queda. Quando você se cala para ouvir a paz te responde. E se ela não responder, essa porta ainda não está pronta para ser atravessada. Ou talvez nunca foi para ser aberta. Não se confunda. Não seja guiado por empolgação. Seja guiado pela presença. Deus não age no barulho da alma, mas na certeza do Espírito. Sinal 3. Quando fere princípios, mas parece abençoado. A sedução do engano muitas vezes não está no que parece errado, mas no que parece certo o suficiente para justificar o erro. Portas falsas nem sempre são escancaradamente contrárias à vontade de Deus. Algumas se vestem de oportunidade, usam uma linguagem piedosa e prometem avanço, mas exigem que você dobre valores inegociáveis. Quando o caminho que se abre diante de você fere princípios bíblicos, mesmo que traga benefícios visíveis, ele não vem de Deus. A porta que exige mentira, disfarce, manipulação, aliança com o que a palavra condena, não é porta. É armadilha com moldura bonita. Salmo 119, 105 declara que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho.
Se essa luz precisa ser apagada para que você aceite a proposta, você já sabe que está prestes a entrar em trevas. Toda decisão que precisa esconder ou relativizar o que Deus já deixou claro não é direção, é cilada. Deus não te conduziria por um caminho onde é preciso esconder o nome dele para conseguir o que se quer. Nenhum futuro que começa com transgressão espiritual trará paz duradoura. A palavra de Deus não é flexível à conveniência humana. Ela não se curva à pressão das circunstâncias. Ela é alicerce, e quem constrói fora dela constrói sobre areia. Acabe desejou a vinha de Nabote. Era uma terra estratégica. Seria uma excelente aquisição para o reino. Mas havia um princípio. Aquela herança era familiar, dada por Deus. Nabote não poderia vender. Aparentemente era apenas uma negociação. Mas nos bastidores, Jezabel trama a morte do justo para atender ao desejo do rei. O preço foi a destruição da justiça para conquistar o que era bonito aos olhos. E é isso que portas falsas fazem. Elas colocam o desejo acima do princípio, a beleza acima da verdade, a vantagem acima da honra. E depois que a porta se abre, o que parecia bênção se transforma em maldição silenciosa. Quantas propostas hoje te convidam a calar a voz da integridade? Quantas vezes você já sentiu que, para avançar, teria que silenciar algo dentro de você que clama por fidelidade? O Espírito Santo nunca vai validar aquilo que fere a santidade de Deus. Nem todo milagre é resposta do céu. Às vezes, é o disfarce do inferno para testar quem está disposto a pagar o preço de obedecer. Deus honra quem escolhe perder oportunidades humanas para manter a aliança espiritual intacta. O favor dele é maior do que qualquer porta larga que fere os valores do reino. Se você está diante de algo que parece maravilhoso, mas exige que você negocie sua consciência, fuja. Não há glória onde não há verdade. E mesmo que o mundo inteiro esteja entrando por essa porta, se ela exige que você fira um mandamento claro, feche-a sem medo, porque o que Deus constrói sobre princípios dura. O que é feito sobre concessões morais desmorona. Sinal 4. Quando isola você de conselhos espirituais verdadeiros. Uma das estratégias mais sutis do engano é o isolamento. Ele não começa com o erro em si, mas com o distanciamento daqueles que poderiam apontá-lo antes que aconteça. Quando uma porta exige que você se afaste de quem ama a verdade, quando uma escolha começa a excluir os conselheiros espirituais da sua vida, quando você sente que precisa esconder a decisão até que ela esteja feita, há algo profundamente errado. Portas de Deus não têm medo da luz. Elas suportam o teste do tempo, do silêncio e do conselho. Mas portas falsas se sustentam no segredo e no impulso. Elas não querem ser expostas porque não suportam o crivo da verdade. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Isso não significa ouvir todo mundo. Significa se cercar de vozes espiritualmente maduras que amam mais a palavra do que sua aprovação pessoal. Pessoas que têm liberdade de dizer, espere, ore mais, esse caminho não está claro. Pessoas que não são movidas pela sua empolgação, mas pela paz que vem do Espírito. Se você sente necessidade de evitar essas vozes, quando pensa em uma decisão, pare. Você pode estar sendo enredado por um caminho que quer te cegar antes de te prender. Portas falsas amam o isolamento, porque no isolamento é mais fácil confundir desejo com direção. É mais fácil calar a consciência. É mais fácil seguir adiante sem questionar. Mas Deus nunca te chamou para decidir sozinho. A vida cristã é uma jornada coletiva. O Espírito Santo pode falar com você, mas também pode confirmar por meio de quem caminha ao seu lado em oração. Quando você recusa conselhos porque eles te incomodam, talvez o incômodo seja o sinal de que o seu coração está escolhendo algo que não está pronto para ser confrontado.
E decisões que não suportam confrontos são decisões frágeis demais para sustentar o futuro. Talvez você esteja em um momento em que até sabe o que precisa fazer, mas já percebeu que os únicos conselhos que aceita são os que concordam com o que você quer. Isso não é discernimento, isso é filtro emocional. E portas que se abrem sob filtros emocionais acabam exigindo reparos espirituais dolorosos. Se alguém que ama a verdade e te ama em Cristo levantou um alerta, não despreze. Pode ser o Espírito tentando te guardar. Pode ser Deus usando pessoas para evitar um dano maior. Quando a decisão se sustenta apenas no que você sente, mas não se sustenta diante da palavra nem do conselho, ela não está segura. É melhor ser confrontado hoje do que reconstruído amanhã. É melhor pausar uma escolha por amor à sabedoria do que correr para ela por medo de perder. Deus honra quem ouve antes de agir. Ele abençoa quem consulta antes de se comprometer. Ele confirma no Espírito e também por meio de irmãos de fé. E Ele sempre dará sinais claros quando você decidir não se esconder dele, nem de quem Ele levantou para te ajudar. O isolamento é uma estratégia do engano. A comunhão é um escudo da verdade. Sinal 5. Quando exige que você negue a voz interior do Espírito Santo. Existem decisões que parecem inofensivas, bem estruturadas, até respondidas em oração, mas que escondem um silêncio desconfortável dentro da alma. Não é ausência de lógica, nem ausência de desejo, é ausência de paz verdadeira. O Espírito Santo fala, e ele fala de formas que o mundo não entende, com inquietações santas, com travas no impulso, com alertas sutis que param você antes do abismo. Quando uma porta exige que você abafe essa voz, silencie essa impressão, ou simplesmente vença esse incômodo, algo está profundamente errado. Isaías 30, 21 é claro. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse versículo não fala de gritos, fala de direção no íntimo. Deus não precisa de barulho para guiar. Ele fala no secreto, no lugar onde os desejos se tornam transparentes e onde as motivações verdadeiras são reveladas. E é justamente nesse ponto que o engano atua. Ele tenta fazer com que você ignore o que o Espírito já sinalizou, apenas porque a aparência convence. Balaão foi procurado por mensageiros de um rei que lhe ofereceu honra, riqueza e poder para amaldiçoar o povo de Deus. Ele até orou. Deus respondeu: não vá. Mas os mensageiros voltaram com mais promessas, mais argumentos, mais urgência. Balaão orou de novo, mesmo já tendo uma resposta clara. No fundo, ele queria ouvir o que desejava. E o texto bíblico mostra que ele seguiu o caminho, mas a ira de Deus se acendeu contra ele. A mula enxergou o anjo que ele, em sua obstinação, já não via mais. Quando você continua insistindo em algo que o Espírito já negou, você corre o risco de perder a sensibilidade. E quando a sensibilidade espiritual morre, o coração fica vulnerável a todo tipo de engano. Talvez Deus já tenha falado com você. Talvez a resposta já esteja ecoando dentro de você há dias, mas sua alma continua procurando uma brecha, um argumento, uma confirmação que vá na direção oposta. Você não quer parecer fraco, não quer perder a chance, não quer decepcionar alguém, mas o preço de calar a voz do Espírito é alto demais. Nenhum elogio humano compensa o distanciamento da direção divina. Nenhuma proposta vale o custo de ignorar o alerta interior que tenta te proteger. Quando você sente que algo está errado, mas se obriga a continuar, está negando a direção que já foi dada. A paz do Espírito não é opcional, ela é condição para prosseguir. Quando ele diz espere, não insista. Quando ele diz não é o momento, não negocie. Quando ele silencia, cale sua alma e ore até que o céu fale de novo.
O Espírito Santo não compete com o seu impulso. Ele apenas te mostra que há um caminho mais alto. E ele só revela esse caminho para quem está disposto a abrir mão da própria vontade para viver a vontade de Deus. Se neste momento você sente que está tentando vencer a voz interior apenas para não perder uma oportunidade, recue. A direção de Deus sempre vem acompanhada de sensibilidade espiritual. Quando você perde isso, perde a capacidade de discernir entre bênção e armadilha. E quando você decide manter a sensibilidade, mesmo que precise dizer não para o que mais queria, você está dizendo sim para a proteção de Deus. Sinal 6. Quando a porta só se mantém aberta com esforço humano exagerado. Há portas que se abrem, mas não permanecem firmes, sem que você invista toda a sua força emocional, física e espiritual para sustentá-las. Não estamos falando de processos que exigem esforço natural, perseverança ou fé. Estamos falando de decisões que desde o início exigem manipulação, controle, desgaste, vigilância constante, porque você sabe, lá no fundo, que se parar de empurrar, tudo desaba. Essas portas não são sustentadas pela paz de Deus. Elas são alimentadas pela sua ansiedade. E quando tudo só funciona se for pela sua força, talvez Deus nunca tenha sido o autor daquilo. Zacarias 4:6 traz um princípio que confronta diretamente esse tipo de caminho. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa é uma revelação sobre o modo como o céu sustenta o que ele mesmo começou. O que Deus constrói permanece não porque você controla, mas porque ele estabelece. O que vem dele não é isento de lutas, mas flui com graça. Há batalha, mas há também refrigério. Há confronto, mas há paz. Quando algo te exige o tempo todo mais do que você pode dar, mais do que você pode manter e te cobra além da medida, talvez essa porta tenha sido aberta sem a autorização do céu. Abraão e Sara esperaram pela promessa de um filho, mas, em um momento de impaciência, decidiram ajudar Deus a cumprir o que ele havia prometido. A serva Hagar entra na história. Ismael nasce. E com ele, conflitos, divisão, dor. O filho da promessa viria, mas no tempo de Deus, pelo meio de Deus, sem precisar da força humana para que o milagre acontecesse. Quando você tenta antecipar uma promessa com seus próprios métodos, o que nasce pode até parecer bênção, mas carrega consequências duras. O que é de Deus não precisa da sua força para existir. Precisa apenas da sua fé para esperar e obedecer. Talvez você esteja exausto tentando manter uma relação, um projeto, uma escolha, uma decisão que depende inteiramente do seu esforço para não desmoronar. Você já perdeu a paz, já perdeu o sono, já perdeu a alegria e continua acreditando que se tentar mais um pouco vai funcionar. Mas a verdade é que onde o Espírito não sustenta, o homem se desgasta. Você foi chamado para permanecer em Deus, não para sustentar o que não foi Ele quem começou. Existe uma linha tênue entre perseverar em fé e insistir por orgulho. E quando você cruza essa linha, passa a gastar energia em algo que nunca foi aliança, apenas ilusão. Pare por um instante, pergunte a si mesmo: o que eu estou tentando manter vivo com a força do meu braço? Talvez você esteja tentando sustentar uma porta aberta que Deus já fechou em silêncio. Ou pior, talvez Ele nunca tenha aberto e você forçou até parecer que era dele. Mas portas falsas, mesmo quando permanecem abertas, roubam a vida de quem insiste em habitá-las. Portas verdadeiras, mesmo quando enfrentam oposição, são sustentadas pela graça. Não confunda dificuldade com a ausência de Deus, mas também não chame de prova aquilo que é apenas desgaste por desobediência. Sinal 7. Quando te dá tudo, mas rouba sua intimidade com Deus. O engano mais perigoso não é aquele que te faz duvidar de Deus, mas o que te oferece tudo o que você quer, ao custo silencioso da sua comunhão com Ele.
Existem portas que se abrem com aparente facilidade, oferecem recursos, influência, crescimento, relacionamentos, status e até respostas de oração. Mas logo você percebe que aquilo que deveria ser bênção começou a roubar o tempo secreto, a oração sincera, a leitura da palavra, o temor no coração. É possível conquistar o mundo e perder a alma. Jesus foi enfático, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mateus 16, 26. Essa pergunta precisa ser feita toda vez que algo atrativo surge em seu caminho. Salomão é um exemplo bíblico que nos adverte com seriedade. Um homem que começou com temor, sabedoria, oração sincera e dependência de Deus, mas, ao longo do tempo, suas alianças políticas, suas muitas mulheres e seus pactos com nações pagãs diluíram sua intimidade com o Senhor. Ele continuou no trono. Continuou abençoado aos olhos dos homens, mas seu coração já não era o mesmo. Ele trocou presença por performance, trocou comunhão por conveniência, e o resultado foi trágico: idolatria, confusão espiritual, legado comprometido. Portas falsas não te tiram do lugar de honra de uma vez. Elas minam aos poucos a sua devoção. Você pode estar diante de algo hoje que parece perfeito. Um convite que atende suas expectativas, um relacionamento que satisfaz emocionalmente, uma oportunidade profissional que parece caída do céu. Mas, com o passar dos dias, sua vida devocional foi sendo empurrada para os cantos. O tempo de oração foi se tornando raro. A palavra de Deus virou um acessório. A mente, antes centrada em Cristo, agora vive ocupada com resultados, com imagem, com esforço constante para manter algo que parece maravilhoso, mas exige o abandono silencioso do altar. Isso não é avanço, isso é troca. E Deus não participa de alianças que exigem que você o deixe de lado. Toda porta que te leva para longe da intimidade com Deus, mesmo que te ofereça sucesso, é uma porta falsa. O que vem de Deus nunca te afasta dele. Pelo contrário, te aproxima, te amadurece, te leva de volta ao secreto com mais sede, mais quebrantamento, mais dependência. O Espírito Santo jamais te entregaria algo que te sequestra dele. A comunhão com Deus não é um detalhe opcional na vida cristã. É o centro da sua identidade. Quando você perde isso, não importa o que mais tenha ganhado, porque já perdeu o essencial. Examine sua rotina. Veja o que está ocupando seu coração. Pergunte: essa nova fase da minha vida tem me aproximado ou me afastado de Deus? A resposta sincera já é discernimento. O céu não se cala quando alguém deseja voltar. Se você está percebendo agora que uma escolha está custando sua intimidade com o Senhor, ainda há tempo. O Espírito te chama de volta, não para te condenar, mas para restaurar. Há portas que precisam ser fechadas, não porque são ruins, mas porque substituíram o que era sagrado. Não é sobre portas, é sobre direção. Depois de tudo o que foi dito, talvez você esteja com a mente cheia de perguntas. E agora? Como eu vou saber se essa porta é de Deus ou não? Como posso evitar o engano, se até aquilo que parece espiritual pode ser cilada? E a resposta é mais simples do que parece. Não se trata de decifrar portas. Trata-se de conhecer a voz de quem guia. O foco não é tentar prever se aquela oportunidade, aquela pessoa, aquela mudança é boa ou má. O foco é aprender a andar em comunhão com quem nunca se engana. Quando a sua vida é fundamentada na direção do Espírito, não importa se existem 10 portas abertas. Você não precisa de todas. Você só precisa da certa. Portas falsas perdem o poder quando a intimidade com Deus é restaurada. O engano se torna óbvio quando a voz do Espírito se torna familiar.
Quando o seu coração decide confiar mais na presença do que na aparência, você deixa de andar por tentativa e erro e passa a andar por revelação. E essa revelação não vem de um lugar místico ou distante. Ela vem da palavra, do secreto, da obediência diária, da prática constante de escolher a vontade de Deus, mesmo quando ela custa o sim do mundo. Muitos querem que Deus diga o que fazer, mas não querem que Deus transforme quem decide. O discernimento espiritual não é um botão mágico que te impede de errar. É uma sensibilidade treinada, construída na cruz, firmada na renúncia, sustentada pela verdade. E esse discernimento não depende de perfeição. Ele nasce da rendição. Quanto mais você se submete, mais ouve. Quanto mais ouve, mais enxerga. E quanto mais enxerga, menos se deixa enganar pelas luzes das oportunidades que não carregam a glória do céu. A direção de Deus não é para privilegiados. É para filhos que desejam obedecer. O Espírito Santo não está em silêncio. Ele está chamando e ele está treinando você. Não para adivinhar o caminho, mas para confiar em quem guia. Às vezes a resposta não vem com velocidade, mas com paz. Não vem com sinais visíveis, mas com certeza invisível. Não vem com mapas prontos, mas com uma lâmpada para cada passo. E se tudo o que você tem hoje é um passo, então esse é o passo que precisa dar, com fé, com oração, com sabedoria. Você não precisa ter medo das portas erradas quando escolhe andar com o Deus certo. Ele não apenas mostra, ele guarda. Ele revela o que os olhos não veem, ele expõe o que o coração tenta esconder. Ele fecha o que precisa ser fechado, e quando ele fecha, ninguém abre. E ele abre aquilo que é parte do seu propósito, e quando ele abre, ninguém fecha. Não corra mais atrás de oportunidades, corra para os pés do Pai. Ele é mais do que capaz de colocar você diante da porta certa, no tempo certo, com o coração certo. O discernimento que você precisa já começou a ser derramado enquanto escutava cada palavra até aqui. Algo dentro de você já mudou. Agora é hora de orar, de selar essa palavra, de apresentar cada dúvida diante daquele que vê o fim desde o começo. Discernimento e livramento de portas falsas. Senhor meu Deus, neste momento eu paro tudo. Eu fecho os olhos do corpo para abrir os olhos da alma. Eu me recolho em espírito e me lanço diante da tua presença. Não há lugar mais seguro para decidir do que diante do teu altar. Não há direção mais confiável do que aquela que nasce do teu coração. Por isso, Pai, eu não oro por portas abertas, eu oro por discernimento. Eu não peço apenas respostas. Eu clamo por sensibilidade espiritual para ouvir tua voz, mesmo quando ela contradiz o que eu queria tanto que fosse verdade. Livra-me, Senhor, do engano que se disfarça de bênção. Livra-me das decisões apressadas, das vozes que me pressionam, das aparências que encantam. Eu não quero mais confundir entusiasmo com paz. Eu não quero mais ouvir apenas o que confirma minha vontade. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Ainda que isso signifique esperar quando tudo parece pronto, ou recuar quando tudo parece favorável. Ensina-me a parar quando a tua paz se retira. Ensina-me a voltar quando me afastei. Ensina-me a reconhecer quando estou tentando sustentar pela força aquilo que o teu Espírito nunca autorizou. Perdoa, Pai, as decisões que tomei no impulso, os caminhos que escolhi sem oração, as alianças que fiz por carência. Cura em mim as feridas que surgiram por ter entrado em portas falsas. Restaura a sensibilidade do meu coração para perceber tua voz até no silêncio. Que o meu espírito aprenda a discernir o que os meus olhos não conseguem ver. Que eu me torne alguém que ora antes de agir, que consulta antes de se comprometer, que espera sem perder a fé, que obedece mesmo quando não entende. Espírito Santo, eu te dou liberdade para interromper meus planos, se eles não forem parte do teu propósito.
Se estou correndo para uma porta errada, fecha agora. Se estou me afastando do teu caminho por insistência emocional, me chama de volta com tua voz mansa e forte. Se estou sendo iludido por uma proposta que me roubará da tua presença, revela agora. Que toda máscara caia, que todo engano se torne visível, que toda falsa paz seja desfeita e que a tua presença me baste enquanto eu espero pela porta certa. Eu declaro em nome de Jesus que minha vida não será movida por medo de perder, mas por fé para obedecer. Eu não viverei à mercê de oportunidades humanas, mas de revelações celestiais. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E isso inclui direção, inclui proteção, inclui sabedoria, inclui tempo, inclui a capacidade de dizer não para o que o mundo aplaude quando o céu silencia. A partir de hoje, eu não quero apenas portas, eu quero passos firmes, um por um, guiados pela tua palavra, alimentados pela tua verdade, protegidos pela tua mão. Obrigado, Senhor, porque Tu não me deixas sozinho nas decisões. Tu és o Deus que responde, que fala, que ensina, que livra, que revela, que fecha portas que me afastam da Tua vontade, mesmo quando eu insisto, e que abre caminhos que me alinham ao Teu propósito eterno, mesmo quando eu não os teria escolhido. Eis-me aqui, Deus, conduz meus passos, limpa minha visão, fortalece minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Se o Espírito Santo falou com você hoje, não deixe essa palavra morrer no silêncio. Escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, fecha as portas falsas e me guia em verdade. Essa declaração é mais do que um comentário, é um ato de fé. É um sinal de que você quer viver por discernimento, não por aparência. E quando você escreve, você sela. Quando você declara, você ativa no mundo espiritual o compromisso com a direção de Deus. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar com mais clareza, compartilhe. Envie para aquela pessoa que está diante de uma escolha difícil. Alguém que talvez esteja prestes a atravessar uma porta errada, achando que é bênção. Seja instrumento de livramento. Seja resposta para alguém que ainda não sabe o que está por trás de uma oportunidade que parece perfeita. Não subestime o poder de um vídeo guiado por Deus na hora certa. Você pode ser a ponte que livra alguém da dor futura. E se você ainda não é inscrito neste canal, esse é o momento. Inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui você vai encontrar palavra sólida, direção do alto, oração verdadeira e conteúdos que te alinham com o propósito de Deus. Este canal é mais do que uma produção de vídeos, é um ministério de luz para quem está cansado da escuridão das decisões humanas. Toda semana, novas palavras para fortalecer sua fé, restaurar sua alma e firmar seus passos na verdade. Faça parte dessa família. Que o discernimento que começou a ser ativado em você hoje continue se fortalecendo nos próximos dias. Que você ore antes de agir, espere antes de aceitar, pergunte ao céu antes de dizer sim à terra. Que sua sensibilidade seja restaurada, que seus ouvidos espirituais sejam despertados, que sua vida seja protegida por portas fechadas por amor. E que quando a porta certa chegar, você esteja pronto, firme, em paz, com o coração rendido e o espírito alinhado. A partir de agora, nenhuma porta falsa terá poder sobre você. Nenhum convite disfarçado de milagre será suficiente para te desviar do propósito. Nenhuma decisão será tomada no escuro, porque a palavra será lâmpada, o Espírito será guia, e você será conduzido em vitória, um passo de cada vez, pelo caminho da verdade. Escreva, compartilhe, inscreva-se e declare: Senhor, guia meus passos com sabedoria. Quero te seguir, não quero ser enganado. Me ensina a escolher com o céu e não com os olhos.